Bom, gente, entrando aí na nossa sala Informática Intermediária pela manhã, a última coisa que nós fizemos então foi acessar o fórum que a gente criou, para repositório dos arquivos, né? E depositar ali o arquivo que a gente começou a editar. Eu vou aqui abrir minha planilha, vou baixar a minha planilha para abrir o arquivo. Vou abrir aqui o arquivo. Vou ativar aqui, ó. Sempre que você baixa alguma coisa da internet, por uma questão de segurança, vou ativar aqui. E se quiser, pode dar um Ctrl T para selecionar tudo. Ctrl T. Aí vai em Ctrl C para copiar. Se não tiver a planilha 2, clique em mais aqui, ó. Clique em mais e cria uma nova planilha. Então aí, quando você clicar em mais, vai criar uma nova planilha. Aí você vai mandar colar isso. Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar. Ctrl V para colar. Agora que a gente está aí na segunda planilha, esse aqui eu vou deletar esse aqui, porque eu já criei uma outra, vou excluir essa. E aqui eu vou colocar aula 2. Vou dar um nome a essa nova planilha. Vou botar aula 2, certo? Eu vou mudando aqui, vou botando aqui nas planilhas, eu vou colocando aula 1, aula 2. Então, aula 2 eu sei que é a aula que eu tenho hoje, que eu vou fazer mudanças aí nessa planilha. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, então, aqui eu cliquei 2 vezes, aí editei o nome. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse gráfico aqui para o cantinho, e aqui eu vou começar a editar a minha planilha. Vou aumentar aqui o tamanho dela um pouco, ó. Venho aqui em exibir, né, ó, exibir, e eu coloco aqui ó, o zoom um pouquinho maior, botar o zoom aqui, botar 150, não, 125 eu acho que já tá bom. Umas coisinhas ainda nessa planilha. Por exemplo, eu queria trabalhar algumas funções de estatística. Que funções seriam essas? Por exemplo, média, máxima, mínima, menor, maior. Algumas funções de estatística aí que eu acho que vale a pena a gente entender como é que funciona. E como é que o Excel se torna prático. Como é que eu calculo a média, por exemplo, desses valores aqui? Como é que eu calculo o valor médio, por exemplo, das minhas despesas? Olha como é que é simples. Eu posso colocar aqui igual, para dizer que aqui eu vou inserir um cálculo. Aí eu vou botar a função média. Abro parêntese. Olha aqui o que apareceu. Eu estou usando a função média. E essa função média utiliza como parâmetros número 1 até o número x. Mesmo critério da função soma, de outras funções que a gente já viu. Então, quando eu clico aqui e digito função média, ele já me dá aqui o formato de parâmetro que eu vou precisar utilizar em seguida. Então, quando eu clico aqui, ó, por exemplo, eu quero a média de quê? Eu quero a média deste valor, eu quero a média do valor B3 até B18, aliás, B18, certo? De B3 a B18. Nesse intervalo de valores, eu quero calcular a média. Então, eu coloco igual média, abro parênteses. Você, na verdade, olha só, gente, ó, vou fazer de novo. Quando eu coloco igual média e abro parênteses, ele já me mostra que é a estrutura dessa função. A estrutura da função média requer um valor até x valor. Tá? Ele quer um intervalo. Né? Ou você coloca em ponto e vírgula e vai digitando os demais valores, ou você bota o intervalo. Eu prefiro o intervalo. Quando eu clico aqui no primeiro valor, ele lança aqui o primeiro valor, que eu já tenho o número 1 aqui. Quando eu clico em cima, tá? Depois eu apertando o Shift,
eu vou clicar no último valor do intervalo, para que ele selecione todo aquele intervalo. Eu clico sobre a célula que tem o valor que eu quero inserir, o primeiro valor que eu quero inserir, depois eu aperto o Shift e clico sobre a célula que tem o último valor do intervalo que eu quero inserir. Pronto, depois eu fecho parênteses. E agora eu aperto Enter para que ele me retorne o valor. Ora, o valor médio de todos os meus lançamentos aí é R$ 595,63. Então veja, olha só, eu estou aqui, esse é o valor médio das minhas despesas. Então, eu tenho aqui o valor R$ 90, mas eu tenho aqui o valor R$ 2.300. Então, de um para outro, o valor médio é R$ 595,63. O valor médio das minhas despesas. Então, isso é interessante para eu ter uma visão de média. O máximo seria o quê? Boto igual, eu uso a função máximo, abro parêntese, é a mesma estrutura, a função máximo tem a mesma estrutura da média, ó. Mesma estrutura da média, número 1 até número x. Então eu vou calcular qual é o valor máximo aqui nesse intervalo, de B3 a B18. Vou fechar o parêntese e vou dar Enter. O valor máximo aqui é R$3.000. É o valor do cartão de crédito aqui embaixo. Ó, agora eu vou ver o mínimo. Igual, mínimo. Abro parêntese, a mesma estrutura de B3 a B18. Qual é o valor mínimo? R$90. Então, o menor valor é 90, o maior valor é 3.000, o valor médio é R$595. Eu quero que vocês percebam a diferença entre maior, menor e máximo e mínima, tá? Olha aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, a função menor, igual, menor. Vou abrir o parêntese. Olha aqui a estrutura dessa função menor e dessa função maior. A estrutura dessa função é a seguinte, ó. Ele pede uma matriz e ele pede uma variável k. O que é a matriz? A matriz seria o intervalo. A matriz seria o intervalo. O intervalo que eu quero vasculhar, que eu quero pesquisar. E o que é a função k? E esse k é a posição que eu quero pesquisar nesse intervalo. Então veja, o intervalo é B3 a B18. Essa é a matriz. Qual é o intervalo? Aí eu boto ponto e vírgula e eu vou colocar agora a posição que eu quero pesquisar nesse intervalo, nessa matriz. A posição que eu quero pesquisar nessa matriz é a posição 1. Ou seja, eu quero o menor de todos, o valor menor de todos mesmo. Aí eu vou apertar aqui, ó, ele vai me dar o quê? 90. Vou também colocar aqui tudo em valor real. Ó, é 90. Presta atenção, eu vou aplicar essa mesma função para descobrir o segundo menor. O segundo menor. Igual, menor, vou abrir o parêntese, a matriz B3 a B18, ponto e vírgula, 2, fecho parêntese. O segundo menor é R$100. Eu só vou alterar aqui, ó, igual, menor, né? Não pode errar o nome. Aí eu só vou alterar aqui o K, nesse caso, para descobrir a posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, menor. Ó, se eu chegar aqui, eu vou agora selecionar todos aqui e vou dizer que eu quero o terceiro menor. Ponto e vírgula, 3. Fecho o parêntese.
dou Enter. O terceiro menor ainda é 100. Eu tenho dois valores iguais aí. Eu tenho dois valores 100 aí. Então, o terceiro menor ainda é 100. Olha aqui, ó, eu tenho 100. Eu tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. Eu tenho dois menores. Agora eu vou aqui para o terceiro menor. Menor, o intervalo, ponto e vírgula, 4. Quarto menor, 120. Quando você calcula o primeiro menor, ele bateu aqui com o mínimo. Não é o primeiro menor? Claro que se é o primeiro menor, vai ser igual ao mínimo. Da mesma maneira, gente, ó, é o maior. Veja bem a estrutura do maior. Igual, maior, abro parêntese, olha aí, matriz e K. Mesma coisa. Eu vou para a matriz, que é o meu intervalo, ponto e vírgula, aí K, eu vou botar 1 aqui. Ou seja, eu quero o primeiro maior. O primeiro maior, gente, vai coincidir com o quê? Com o máximo. Vocês estão entendendo aí, pessoal? O primeiro maior vai coincidir com o máximo. Assim como o primeiro menor coincidiu com o mínimo, o primeiro maior vai coincidir com o máximo. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai me dar 3.000, ó. 3.000, 3.000. Agora eu vou querer saber o segundo maior. Como é que eu faço? Igual, maior, abro parêntese, a matriz, B3 a B18, ponto e vírgula, 2. Ó, o segundo menor já é R$ 2.300. Vamos ver se é isso mesmo? Olhando aqui para a planilha, eu tenho aqui a despesa de 3.000 para cartão de crédito e tenho a despesa de 2.300 para lazer. Então, bateu. O segundo menor, de fato, é 2.300. Pelo meu visual aqui, o terceiro maior é o aluguel, 1.200. Então, eu vou colocar aqui para ver se é isso mesmo. Igual, maior, abro parênteses, a matriz, B3 a B18, ponto e vírgula, 3. Fecho parênteses, Enter, 1.200. Se vocês não quiserem escrever a função, não precisam. Vocês podem vir aqui direto nessa guia aqui, função, ó. Eu quero a função, mais funções aqui. Eu quero a função maior. Quero a função maior. Aí eu clico aqui, inserir função. Automaticamente ele já me insere a função e aqui eu só vou colocar os valores. O intervalo, ponto e vírgula e a variável K. Qual é a variável K que eu quero agora? A quarta maior, 480. Uma forma interessante que você pode calcular tudo isso é usando uma programaçãozinha. Vamos supor que você queira a média. Você poderia botar aqui igual, abre um parêntese, igual, abre um parêntese. Eu vou botar aqui soma. Eu vou botar aqui daqui até aqui, fecho parêntese. Seria, a média não é a soma dividida pela quantidade de elementos? Então você poderia colocar aqui dividido por conte valores. Quais os valores? De A3 a A18. A3 a A18. Olha aí, média. Só usando aquele recursozinho para mover, eu vou pegar aqui essa célula aqui, ó, e vou mover aqui para cima. Mas o que está escrito aqui é isso aqui, ó. O que está escrito na célula é isso que está aqui em cima. Ok? Olha só, os valores... Presta atenção aqui, só um minutinho, só presta atenção aqui um pouquinho. Os valores aqui são exatamente os mesmos, mas o que está escrito em cada uma das células é completamente diferente. Aqui eu estou usando a função média, ó, média, B3, B18. E aqui eu estou usando, aqui a função conte é uma função que você usa apenas para contar os elementos do intervalo. Eu vou aqui,
Na coluna de valores? O total eu vou te deixar fora. O total eu vou deixar fora. E vou aqui, vou mandar formatar tabela. Desfez e fez só Isso. sem o Eu selecionei só de itens até 3.000. De itens até 3.000. Eu deixei de fora o total e deixei de fora a linha lá de cima, despesa do mês. Isso, para não aparecer nessa inserção de tabela aqui. Agora sim, eu vou mandar inserir uma tabela aqui especial. Ok, pronto. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, eu coloquei em formato tabela e agora eu posso fazer um filtro. Eu posso fazer um filtro aqui crescente, por exemplo. Então eu botei tudo em ordem crescente agora. E ele automaticamente ajusta as duas colunas. Ó, academia, 120, água, aluguel. Sim, porque mudou tanto o nome como... Porque tem hora que a gente vai fazer... Olha aqui, ó, tanto eu posso colocar crescente por item, de A a Z, como também por valor. Eu posso chegar aqui e colocar crescente, do menor para o maior. Se eu colocar aqui crescente do menor para o maior, vou clicar aqui, aí ele voltou aqui, ó, 90, 100, 100 tal, ele colocou aqui em ordem crescente do menor valor para o maior. Aqui eu posso colocar crescente da letra A para a letra Z. Botar aqui, pronto, agora ele me trouxe o crescente por ordem alfabética de itens. Vocês conseguiram fazer isso? Isso é um tipo de formatação, né? Mas eu vou querer, por exemplo, vou excluir essa coluna aqui, deixar isso aqui mais juntinho, vou colocar esses dois aqui, botar aqui do lado, trazer para cá. Vamos supor, gente, que eu queira imprimir essa tabela aqui. Eu quero imprimir isso, esse conteúdo. Esse mínimo aqui eu vou trazer isso um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou botar esse mínimo, botar aqui embaixo. Para ficar tudo aqui, tudo pertinho. Agora vamos supor que eu quero imprimir isso. Tem muita gente que tem dificuldade, né, quando vai imprimir. Tanto eu posso selecionar tudo e clicar com o botão direito e vir aqui em formatar células. E aqui eu tenho a estrutura geral de formatação. Eu posso vir aqui número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento. Eu tenho aqui vários elementos para eu formatar isso. Eu não quero calibre, eu quero Arial 12. Pronto, vou colocar tudo em Arial 12. Despesa do mês. Renda extra também eu vou botar aqui 14. E itens e valor também. Vou botar aqui 14 nessas duas. Eu vou de novo aqui selecionar tudo. Vou mesclar tudo aqui. Mesclar aqui e centralizar. Então eu mesclei essas células aqui em cima. Tá? Isso aqui eu também vou mesclar, ó, aqui, para ficar centralizado. Aqui eu vou dar 2 cliques para ajustar. Vou dar uns 2 cliques para ajustar. Tá tudo perfeito aqui. Eu quero imprimir isso. Eu vou aqui, layout de página, normal, tal, margens personalizadas. Ele me dá um espaço para o cabeçalho e rodapé. Eu posso aqui, pessoal, colocar um conteúdo nesse cabeçalho e rodapé. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cabeçalho e rodapé, cabeçalho personalizado. Aí ele me dá aqui, ó, eu vou colocar aqui nesse cabeçalho, na seção à esquerda, eu quero inserir data. Aí eu vou inserir hora e data. Na seção à direita, eu vou inserir número de página. Na seção central, tá aqui só o nome da planilha. Ok. E aqui no rodapé, eu posso colocar outras coisas também. Por exemplo, na seção central aqui, eu vou colocar o quê? Vou colocar o endereço aqui do nosso portal. Margens aqui eu posso definir. Agora eu quero centralizar isso na página de impressão, ó, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu nem me preocupo com as margens.
eu vou aqui direto em centralizar página, horizontalmente, verticalmente. Agora, quando eu vou imprimir, ó, o que acontece? Ele já fica centralizadinho na página. Olha aqui que legal, olha aqui, pessoal, ó. Quando eu for imprimir agora, ele já vai ficar centralizado na minha página de impressão e eu já vou ter esses elementos aí no meu cabeçalho, no meu rodapé. Ao invés de nome da planilha, eu poderia colocar um cabeçalho mesmo, ó. Poderia colocar Prefeitura, né, do Natal, Núcleo Educacional, Prefeitura do Natal, aqui, ó. Na hora de eu imprimir, isso só vai sair na impressão, pessoal, ó. Na hora de eu imprimir, vem aqui o cabeçalhozinho, Prefeitura do Natal, Núcleo de Tecnologia Educacional, aqui data e hora e aqui o número da página. E aqui embaixo o endereço eletrônico da nossa página. Quando eu fiz aquela configuração, vim aqui em margem, ó, personalizado, e eu coloquei aqui centralizado, ele automaticamente ajustou a minha grade, ó. Tá vendo que ele ajustou a minha grade para o limite exato do meu conteúdo. Salvem isso, já colocou lá no ambiente. Vamos salvar a planilha, pessoal. Vamos salvar a planilha, arquivo, salvar como, define o nome da planilha aí, eu vou botar a planilha Denilton 2. Eu vou salvar na minha máquina, na área de transferência, botar aqui na mesa mesmo. E agora eu vou lá para o ambiente. Vai com Deus, querida. Quarta-feira primeiro, né? Isso, quarta-feira. Aqui embaixo eu vou vir aqui no fórum, vou abrir a minha planilha Denilton, e vou clicar aqui em responder na minha planilha. Na mensagem eu vou colocar aula 2, vou botar aqui aula 2, Excel. E vou salvar.